minhas amigas, meus irmãos, irmãs queridas, que Deus e Jesus esteja presente com todos vocês, com todos nós. Hoje é um dia de muita alegria, porque hoje é a palestra sobre o Dr. Bezerra de Menezes, aquele médico que nós chamamos ele sempre, né, gente? Quando nós precisamos, chamamos sempre por Dr. Bezerra de Menezes. E a nossa palestrante querida, a nossa querida Liliana, é ela hoje que vai falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Vamos matar a saudade dessa nossa irmã tão amada também, que hoje ela vai fazer essa palestra para nós, Dr. Bezerra de Menezes, né? E vamos então iniciando, como sempre, com a prece que Jesus nos deixou, o Pai Nosso. Cantem comigo, por favor, cantem comigo. Pai nosso, que estás no céu, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, estás
Uma boa tarde a todos. Que saudades que eu estava de vocês. E que alegria poder voltar e já ter a oportunidade de falar de Dr. Bezerra de Menezes. E para falar desse nosso amigo Bezerra, eu vou pedir emprestado algumas palavras do Divaldo, quando ele nos conta que era a noite de 11 de abril de 1950 e o mundo espiritual estava em festa, porque nesta oportunidade, numa bela região do espaço próximo da Terra, aconteceria uma comemoração muito especial. Aproximadamente 5.000 convidados, entre eles muitos encarnados que em desdobramento compareceram, inclusive o Chico, que na sua modéstia nunca nos contou. E entre os desencarnados, muitos veneráveis de mundos superiores. À porta do anfiteatro, para receber os convidados, havia uma comissão de recepção. De repente, ouviram uma voz que vinha de um mundo superior, anunciando a chegada do apóstolo do amor, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro. Uma verdadeira corte acompanhava o espírito de Adolfo Bezerra de Menezes, que vinha para receber as homenagens que seriam prestadas à sua nacionalidade brasileira e os seus 50 anos de devotamento espiritual junto às terras abençoadas do Cruzeiro do Sul. A mesa a qual foi conduzida o apóstolo do amor, encontravam-se veneráveis apóstolos do Brasil e do mundo. Esta festa tão especial que aconteceu no mundo espiritual foi dirigida pelo anjo Ismael. E após os cânticos de gratidão e aleluia e uma prece fervorosa ao Mestre amado Jesus, Leon Denis, em posse das palavras, falou: em nome de todos os espíritos e espíritas do mundo. Falou da abnegação do médico dos pobres e que estava ali para comemorar 50 anos de desencarne, 50 anos de trabalho junto às terras do Brasil. Terminada a sua exaltação, Manuel Viana de Carvalho assume a tribuna e agradece em nome de todos os brasileiros a Dr. Bezerra e também a honra de poder ter nascido em terras do Ceará. Dr. Bezerra então levanta-se e humildemente diz que não era merecedor de nenhuma daquelas homenagens e transfere todas à Mãe Santíssima, porque ela sim era merecedora, porque ela é a rainha dos anjos, usando desta forma uma evocação à tradição cristã, rainha dos anjos. Neste momento, eles ouvem vozes muito especiais, que pareciam vir de muito longe, como se fosse o vento, a sussurrar uma bela sinfonia. E todos ali puderam ver destacar-se à frente de seres espirituais uma jovem, de rara beleza, mais ou menos uns 16 anos. Flutuando no espaço, ela foi descendo, parou em frente ao Dr. Bezerra, com um imenso pergaminho às mãos. Era Celina, a mensageira espiritual de Maria. Começou então a ler o pergaminho a Dr. Bezerra e entre tantas palavras ela disse: a rosa mística de Nazaré, a Mãe Santíssima do Galileu Nazareno, manda dizer-te que cumpristes fielmente a tua tarefa e agora
após 50 anos de desencarne, 50 anos de trabalho junto às terras do Brasil, se faz jus escolheres, dentro do sistema solar, a região que desejas habitar. Muito comovido, com todo o auditório acompanhando, Dr. Bezerra diz numa tonalidade serena e com os olhos marejados de lágrima: Celina, minha filha, diga à Rainha dos Anjos que este servo que tanto a ama reconhece não ter mérito nenhum para o destaque desta natureza, mas se eu puder pedir algo, se me for possível conceber algo, eu rogaria, eu suplicaria à Mãe de Jesus que me desse a honra de continuar no silêncio das noites do Brasil a confortar as almas que ainda se perdem na ignorância da escuridão, e enquanto houver um espírito chorando sobre as terras do Cruzeiro do Sul, abençoadas pela estrela de Magalhães, de continuar a trabalhar, servindo humildemente, honrando-a e também a seu Filho amado, Jesus. A emoção que já era tão forte parecia explodir, como uma chuva de flores sendo derramadas sobre o auditório. E no silêncio que se fez no ambiente, surgiram gigantescas e nobres mãos, que descendo por fluidos luminosos escreveu: neste mesmo horizonte, poente e infinito, como nos dias antigos, como no martírio de Roma, Bezerra, eu te autorizo a continuares nas terras do Brasil. Assinou Maria. Por que será que eu usei esta passagem onde Dr. Bezerra é convidado por Maria a ocupar esferas superiores para começar a homenagem a ele? Para que todos nós, gente, possamos, principalmente nesse momento que estamos passando, reforçar a nossa confiança em Deus e na espiritualidade maior, neste momento em que o nosso planeta chora, que toda a humanidade parece estar diante de um adversário desconhecido e invencível. Neste momento tão difícil, tão doloroso dessa pandemia, que nós lembremos das palavras do apóstolo do amor, a mensageira de Maria, Celina: enquanto houver um espírito chorando sobre as terras do Cruzeiro do Sul, eu continuarei a trabalhar, servindo humildemente, em nome de Maria e do Mestre amado Jesus. Por isso, todos nós tenhamos a certeza, nunca Dr. Bezerra esteve tão presente como está agora. Tenham a certeza, Dr. Bezerra e sua equipe está junto dos profissionais, dos médicos, para ajudar nos diagnóstico, nos tratamentos. Dr. Bezerra está ao lado de cada paciente que está sofrendo com essa dolorosa doença. Está ao lado dos cuidadores, dos familiares que acompanham o sofrimento desses pacientes. Dr. Bezerra está acalentando o coração de cada um que perdeu um ser amado para essa terrível doença, que nós já sabemos são milhões no mundo. Tenham a certeza que Dr. Bezerra e sua equipe está acompanhando os cientistas, todos os profissionais da área da saúde, para descobrir sim a vacina e a cura. Mas o que nós precisamos neste momento de pandemia é lembrarmos: tudo tem o tempo de Deus.
Aprendermos com o Dr. Bezerra que temos que lembrar que tudo acontece no tempo de Deus e respeitar o tempo de Deus. E lembrarmos das palavras da nossa Mãe Santíssima Rainha dos Anjos: filhos amados, isso também vai passar. Então, quando nós paramos para refletir nesta passagem de Dr. Bezerra, desse convite que ele recebe de Maria, eu não sei se a Terra mas ela está entre os planetas mais atrasados do sistema solar. Nós saímos de mundos primitivos, entramos em um mundo de provas e expiações e estamos a caminho de um mundo de regeneração. Então, para um espírito poder escolher o planeta onde ele pode habitar e trabalhar, ele precisa estar preparado para isso. Então nós chegamos à seguinte conclusão: Dr. Bezerra não é um espírito qualquer. E fazemos a pergunta: será que ele recebe um convite desse de Maria, recebe toda essa homenagem no mundo espiritual, porque ele é um anjo privilegiado? Talvez a gente consiga responder que espírito é esse. Porque quando nós estudamos a história do Espiritismo na Pátria do Cruzeiro, dois nomes se sobressaem para nós. Dois nomes que foram os verdadeiros apóstolos do amor, porque eles sabiam e sabem conjugar o verbo amar. São eles, Chico Xavier e Dr. Bezerra. Quando nós falamos do Chico, fica mais fácil, porque a maioria de nós ou nasceu no século do Chico, ou nascemos logo no início do próximo século. Então o Chico, ele conviveu conosco, ele está muito presente em nossas vidas. Agora, quando nós estudamos a trajetória de um homem como a doutora Adolfo Bezerra de Menezes, em um século, que provavelmente a maioria de nós não estava reencarnado, fica mais difícil. E se nós estudarmos, nós vamos descobrir que Dr. Bezerra marcou a alma da nacionalidade brasileira. Então a gente pergunta: que espírito é esse? A resposta provavelmente está nas suas existências anteriores. O Dr. Bezerra, ele é conhecido na espiritualidade como o 13º apóstolo do Cristo. Isso porque ele teve um vínculo muito grande com Maria e Jesus. Ele teve, vamos dizer, o mérito de conviver na mesma encarnação com Jesus e Maria. Então, quando Judas desencarna, ele é convidado a ocupar o lugar de Judas, por isso ele é conhecido como o 13º apóstolo do Cristo. Mas foi como Dr. Bezerra que ele se glorificou de glórias imortais, né? Mas a gente percebe, nós não vamos ter tempo de falar das reencarnações de Bezerra aqui. Eu já fiz palestra, a Valéria já fez sobre isso, mas o que nós temos que lembrar das suas reencarnações para que a gente possa tentar responder que espírito é Dr. Bezerra? Que ele, como é chamado como 13º apóstolo, ele sempre teve ligado nas suas reencarnações às causas mais nobres. Ele sempre teve um devotamento muito grande com o progresso moral, com iluminação de consciências, com moralização de sentimentos, proteção e amparo aos pequeninos, aos idosos, aos pobres e aos doentes. E todas as suas ações eram pautadas nos ensinamentos e exemplos de Jesus. Mas foi como Dr. Bezerra, a sua última encarnação aqui na Terra, quando ele aceitou o compromisso de ajudar o nosso povo a construir uma nação alicerçada nos preceitos morais do Filho de Maria, que ele ficou mais conhecido por nós aqui na Terra, né? E a sua missão, ela começa também numa bela região do espaço.
aonde Ismael, que é o anjo tutelar do Brasil, o guia supremo do espiritismo em nossa pátria, reúne naquela bela região seus trabalhadores de luta e explica os objetivos daquela reunião. Toda a explanação de Ismael, gente, se encontra no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas para que a gente possa dar continuidade, entre tantas palavras, Ismael disse: este século será marcado pelo advento do cristianismo sobre a terra. As novas ideias, as verdades, as revelações nascerão sim lá no velho mundo, mas serão sobre as terras do Cruzeiro do Sul, que as sementes do Consolador crescerão e se fortificarão. Por isso, voltemos os nossos esforços para os corações sofridos dos filhos da pátria do Evangelho, para prepará-los e fortalecê-los para receber a semente generosa da Boa Nova. O comando de tão espinhosa missão, tão difícil, teria que ser dado a um espírito da envergadura do 13º apóstolo. Por isso Ismael se dirige a ele e disse: tu descerás as lutas terrenas, será responsável em transportar do velho mundo às terras brasileiras a codificação kardeciana. Então foi assim, carregando no seu íntimo gravada a sua missão, que seria difícil e delicada, mas consciente de que para cumpri-la nós precisamos vivenciar aquilo que se quer dar vida. O grande discípulo de Ismael, o 13º apóstolo do Cristo, reencarna em 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, estado do Ceará, terras brasileiras, e recebe o nome de Adolfo Bezerra de Menezes e passa a ser conhecido como médico dos pobres, o Kardec brasileiro. Nós percebemos que Bezerra reencarna em 1831, então ele não nasceu espírita. A sua missão estava adormecida em seu coração, esperando um amadurecimento para poder despertar. Só Jesus, gente, encarnou com total consciência da sua missão. Só Jesus tinha total domínio sobre a matéria. Todos os demais missionários, de uma forma mais intensa ou não, acabaram sofrendo a influência da matéria e muitas vezes precisaram da eficiente professora dor para despertar o que de melhor tinha em seus corações. Bezerra não foi diferente. Bezerra foi humano. Bezerra foi o nosso irmão maior. E quando nós nos propomos a falar desses irmãos maiores, nós tivemos muito. Temos e teremos ainda ao longo da história. Tivemos Francisco de Assis, Maria, Eurípides, Dr. Bezerra, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico. O que nós descobrimos? Todos eles são humanos. São nossos irmãos maiores? São, mas por quê? Porque eles são mais evoluídos do que nós. Então, gente, não é uma questão de privilégio. Quando um espírito atinge uma condição evolutiva igual ao Dr. Bezerra, a única diferença para nós é tempo de criação e esforço próprio. Eles estão nesse grau evolutivo, não é por privilégio, mérito, gente, ou melhor, porque eles souberam aproveitar as oportunidades de trabalho. Um espírito, ele atinge grau evolutivo maior quanto mais ele aproveitar as oportunidades de trabalho. Então, o Dr. Bezerra recebe um convite desse de Maria, não foi por privilégio, mas foi por conquista, por ele ter aproveitado as oportunidades de trabalho. Então, é como Chico dizia, os anjos amam não porque são anjos, mas são anjos porque souberam amar. Então, o caminho da angelitude, o caminho da evolução da felicidade é o amor. Então, nós também, gente,
um dia atingiremos essa condição de Dr. Bezerra e de todos esses grandes nomes que nós temos. Mas cada um de nós vai ter o seu tempo. Então é por isso que nós falamos, homenageamos esses grandes espíritos. Lógico que a biografia é importante, porque como eu disse, no caso de Dr. Bezerra, consciente nós não lembramos de ter tido assim, a companhia de Dr. Bezerra ou estar na mesma encarnação anterior dele. Então, às vezes a gente precisa citar alguns fatos, algumas histórias, para quê? Para que a gente possa se situar na história daquele vulto tão importante. Mas o mais importante, gente, quando nós nos propomos a falar de um irmão como o Dr. Bezerra, é tirar da sua vida os exemplos, porque esses espíritos, gente, eles fazem o bem espontaneamente, porque eles já conquistaram todas essas virtudes que nós ainda lutamos para conquistar. Porque Francisco de Assis disse: felicidade é o conjunto de virtudes acumuladas em nosso coração. Então, todas essas virtudes, esses espíritos já vivenciam. Então, é exatamente esses exemplos que nós precisamos tirar deles, para que a gente possamos fazer do nosso caminho, gente, em busca da felicidade, um caminho reto, o caminho do amor, que nós não peguemos atalhos, como se diz, né? Então, hoje, para falar do Dr. Bezerra, não quero só falar desse ser tão evoluído, desse ser que realiza tantas curas. Eu quero falar do Bezerra homem, do Bezerra humano, do Bezerra gente como a gente. É difícil, né, imaginar Bezerra como a gente, mas ele foi. O Jorge Damas, que é um grande biógrafo do Bezerra, suas palestras, livro, quem quiser saber mais da vida de Bezerra são enriquecedoras. Ele diz: o Bezerra homem tomou muito banho de cachoeira, brincou com os filhos no parque, ele ralhou, ele se zangou, ele entristeceu, ele chorou. Mas Bezerra homem também se alegrou, sorriu, enamorou-se, apaixonou-se, casou-se. Ele leu, escreveu muito, ele curtiu muito os sons, os sabores e as cores da vida doméstica. Porque Bezerra, antes de ser espírita, gente, Bezerra era um humano caridoso. Ele era um cristão por inteiro. Ele vivia a caridade pela caridade na caridade. Ele tinha na essência a caridade. E por ter a essência a caridade, ele sim foi um humano que conseguiu amar o seu próximo, a todos, como se fosse uma grande família. E as bênçãos, gente, da pobreza e das misérias humanas que ele socorreu, o acompanharam à morada celeste. Então, é muito importante nós conhecermos o Bezerra humano, para que a gente aprenda com o Bezerra, não ficar só esperando uma bênção dele, pede muito. É lógico que nós queremos uma bênção de Bezerra, e se vier, como se diz, é bem-vinda. Mas a maior bênção que nós podemos receber de Bezerra é compreender o que ele fez na vida, nos momentos que ele passou. Momentos esses, gente, muitas vezes de dor, de sofrimento, de doença, de conflitos afetivos, financeiros, misérias, críticas, calúnias, perseguições, perdas, momentos difíceis. O que ele fez? Momentos esses, gente, que muitos de nós já podem ter passado, podemos estar passando e poderemos vir a passar. Como que foi a conduta de Dr. Bezerra nesses momentos? Como foi e como é até hoje? Porque o Dr. Bezerra, ele nos diz: eu ainda estou onde tem problemas. Eu tenho muitos seres amados na terra, tenho parentes, familiares, amigos, e toda vez que cada um de vocês tem um problema,
o meu coração sente a dor que vocês estão sentindo. Então são 189 anos, porque agora, nesse sábado, o Dr. Bezerra vai fazer aniversário, né? 29 de agosto de 1831 que ele nasceu. Então fazem 189 anos que ele está conosco. Desses 189, 69 foram na vida física. E nesses 69 anos na vida física, ele foi o verdadeiro apóstolo da caridade. Quantas curas gratuitas, quantas dores aliviadas não só pelas mãos do médico, mas pela esmola do benfeitor. Com que amor, com que carinho, com que ternura ele cuidava e curava as feridas do corpo e da alma daqueles que o procuravam. As palavras que saíam da sua boca, elas vinham direto do coração, eram revestidas de amor e fé. Então todos que ouviam Dr. Bezerra eram envolvidos pela paz, pela tranquilidade, pelo consolo, pelo conforto. Então ninguém, gente, que chegasse até Dr. Bezerra não tinha o alívio para as suas dores do corpo ou da alma. O amor, ele não viveu só de forma platônica, gente, e não ensinou apenas nos lábios. Dr. Bezerra vivenciou o amor, praticando no exercício da caridade. E foi praticando o amor no exercício da caridade que ele passou os últimos anos da sua vida lá no consultório, no fundo da farmácia do amigo Cordeiro. E naquelas 4 paredes, né, humildes daquele consultório, gente, mas revestidas por uma falange de espíritos que ajudaram o Dr. Bezerra a curar o corpo e a alma, ele realizou o verdadeiro trabalho apostólico para Jesus. O consultório da cidade ele não tinha mais. Então, naquela pequena sala de espera, misturavam-se ricos e pobres, os que podiam e não podiam pagar, esperando o Dr. Bezerra chegar. E o nosso bondoso médico de lindos olhos verdes chegava sempre com um sorriso nos lábios, cumprimentava a todos e fazia questão, abraçava um por um, igualzinho os médicos de hoje, né? Não, né? Infelizmente. Quantas queixas ouvimos? O médico não olhou na minha cara. O médico não gastou mais que 5 minutos para me consultar. Uma senhora chegou para o De Lucas. O De Lucas todos conhecem? É o nosso grande palestrante, escritor, trabalhador da seara espírita. Ele conta isso em uma palestra em homenagem ao Dr. Bezerra. Então já vou aproveitar, porque eu sempre gosto de agradecer àqueles que eu empresto as palavras, viu, gente? Nada me pertence. Então eu quero agradecer ao De Lucas, ao Divaldo, Nazareno, Jorge Damas e Ramiro Gama. Foram deles as palavras para eu poder trazer essa pequena homenagem a Dr. Bezerra. Então ele conta que a mulher chegou e falou: De Lucas, eu entrei no consultório e o médico já estava fazendo a receita. Falei: mas doutor, o senhor não me consultou. Não se preocupe, essa receita é do paciente seguinte. Então, provavelmente, a receita dela já estava pronta. Os médicos de hoje, porque Dr. Bezerra não. Fica tão clara a vocação da alma de Bezerra para a medicina, que quando perguntavam a ele: Bezerra, por que ser médico? E ele dizia: um médico, mais que um sacerdote, tem meios de exercer a divina caridade. Mas eu estou falando daquele que faz da medicina um sacerdócio e não uma indústria rendosa. Um médico, um verdadeiro médico, não tem direito de terminar uma refeição, de escolher a hora, de perguntar se está perto ou longe os gemidos que lhe chegam aos ouvidos. Porque aquele que não socorre o aflito qualquer que lhe bate à porta, porque ele está com visita, ele está muito cansado, ele trabalhou o dia inteiro, são altas horas da noite, a estrada e o tempo estão ruins, fica muito longe,
ou que tem coragem de pedir um carro, aquele que não pode nem lhe pagar a receita, ou diz aquele que bate na sua porta chorando, implorando que vá procurar outro, esse não é médico, esse é negociante de medicina, é um desgraçado, que envia para o outro o anjo da caridade, que trazia a única moeda capaz de saciar a sede de riqueza de seu espírito. Então, quando o doutor Bezerra chegava naquela pequena sala de espera, olhando todos pela lente do amor, cumprimentando e abraçando, o abraço de doutor Bezerra. Doutor Bezerra era aquele ser que, quando ele olhava, ele acalentava, sorrindo, ele animava, falando, ele esclarecia, ele confortava, ele consolava, abraçando, ele curava, e orando, ele realizava milagres. Então a maioria que estava ali já estava curado, nem precisava, mas o doutor Bezerra fazia questão, entrava todos, ele ia consultar todos, e cada um, gente, que entrava no seu consultório, doutor Bezerra identificava suas dores, seus problemas morais e físicos. Ele lia pensamento, ele traduzia sentimentos e angústia. O doutor Bezerra consultava pela pena, a caneta tinteiro da época, e pelos lábios. Pela pena, doutor Bezerra receitava homeopatia, passes e água fluídicas. Pelos lábios, com conselhos. Mas os conselhos de doutor Bezerra eram diferentes do nosso. Doutor Bezerra não apontava o dedo para ninguém. Ele não criticava, ele não julgava, ele não condenava. E como as suas palavras saíam do coração e eram revestidas de amor, as palavras de doutor Bezerra conseguiam despertar o cristão adormecido no coração do seu paciente. E pedia a todos: tenham em casa o Evangelho segundo o Espiritismo, leiam com confiança no seu autor, o Mestre amado Jesus. Este era o jeito humano de doutor Bezerra. Humanidade e jeito, gente, que me desculpem, mas falta para muitos médicos hoje. O doutor Bezerra deveria ser o exemplo para qualquer colega de trabalho, porque no seu jeito humano, doutor Bezerra entrava na dor, doutor Bezerra entrava no sofrimento da pessoa, porque doutor Bezerra sabia que muitas vezes as dores humanas, o ódio, o melindre, o rancor, a mágoa, a miséria, o ressentimento, essas dores, gente, que são tão humanas ainda, muitas vezes elas são as causas das nossas doenças físicas. Então o doutor Bezerra sabia, como sabe até hoje, no fundo, todos nós, gente, somos carentes. Muitas vezes você só quer falar com o médico, você só quer contar para ele. O De Lucas ainda diz, né? Às vezes você chega no médico e fala assim: doutor, eu não estou aguentando a dor nas costas. Isso é um pretexto, é um disfarce. Na verdade, o que você queria dizer para o médico é o seguinte: doutor, se o senhor olhasse na minha cara, se o senhor me desse mais que 5 minutos, se o senhor não tivesse com a receita pronta, o que eu gostaria de dizer para o senhor, que o que eu não estou aguentando é o peso da vida nas minhas costas. Então essas nossas carências, essas nossas necessidades, essas nossas dores físicas e da alma são humanas. O Bezerra foi humano, o Bezerra teve carência, o Bezerra teve necessidades, sentiu dor. Então, pelo Bezerra ser humano e ter sentido, o Bezerra entendia, compreendia e permitia. Ele abriu um espaço nas suas consultas para que a pessoa se sentisse acolhida e falasse. Então, alguns biógrafos dizem, nem sempre foram os remédios de Dr. Bezerra que curou. Tem-se até dúvida, o que é que realmente curava? Os remédios que Dr. Bezerra receitava? As suas palavras? A maneira como ele tratava as pessoas? A fé que ele conseguia transmitir ao seu paciente?
A sua capacidade de restaurar a esperança num sofredor? Ou porque ele fazia a pessoa se sentir especial para Deus? Alguma dessas coisas, um pouquinho de tudo não se sabe. O que se sabe é que todos saíam do seu consultório restaurado por dentro, porque deixava lá tudo que oprimia o coração. E nós sabemos que a restauração emocional transfere para o corpo físico. É assim que Dr. Bezerra tratava. É assim que Dr. Bezerra continua tratando, cuidando e trabalhando até hoje. Ele está aqui conosco, ele está nos olhando pela lente do amor e como se ele nos radiografasse, ele diz: somos velhos companheiros. Eu continuo aqui para ajudar a restaurar cada um de vocês. Este era e é o jeito humano de Bezerra, por ter sentido e sentir. Este é um exemplo de um homem de bem, que inclusive foi o evangelho dessa semana, muito bem explanado pela nossa querida Cristina. E se nós pegarmos no resumo do evangelho segundo o Espiritismo, está lá: um homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Então, Dr. Bezerra foi aquele humano que entendeu, compreendeu e praticou a lei do amor. Então, foi pelo amor que ele tinha no coração, não por ser espírita, que Dr. Bezerra é conhecido pelas grandes curas. E volto a repetir, não foi o dinheiro que levou o Dr. Bezerra à medicina. Ele dizia: eu quero ser médico para ajudar a aliviar o sofrimento do maior número de pessoas possíveis. O De Lucas ainda brinca: a medicina trouxe prejuízo financeiro para o Dr. Bezerra, porque além dele não cobrar a consulta, a pessoa saía de lá com dinheiro para receita, leite, comida, calçado. Ele ajudava a pagar aluguel, até enterro o Dr. Bezerra ajudou a fazer. E tem uma questão maior, né? Como a maioria das consultas do Dr. Bezerra ele não cobrava, quando ele colocava a mão no bolso para ajudar um necessitado, ele não tinha dinheiro. O que ele fazia? Dívidas, farmácia, mercearia, loja. Ele dava o que tinha e o que não tinha, gente, para ver o sorriso no rosto de um sofredor. Vocês conhecem a história que uma senhora chegou no consultório com uma criança muito desnutrida, doente. Dr. Bezerra não cobrou a consulta e entrega a receita para a mãe. Ela fala: como que eu vou comprar, doutor? Eu não tenho dinheiro nem para o leite. E o Dr. Bezerra põe a mão no bolso, suspeitou, estava confirmado, não tinha dinheiro. O que Dr. Bezerra fez? O que nós faríamos? Desculpa, pode até ser que muitos de vocês não façam, mas outros bastante também fazem, e eu vou me incluir nessa. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu já fiz o que podia, não cobrei a consulta. Agora faz o seguinte: a senhora também se vira, né? Faz sua parte. Pega a receita, vai na farmácia do povo, no postinho, pede emprestado. Eu já fiz tudo o que eu podia. Nós, gente, Dr. Bezerra não. Ele dizia: quando um sofredor chega até mim, foi Jesus que mandou. Então eu não posso deixar ele sair sem ajudar, sem fazer tudo o que eu posso. Sem dinheiro, Dr. Bezerra olha no dedo e vê o anel de formatura. O De Lucas ainda brinca com a gente: um anel de formatura. Na época de Bezerra, se tivesse redes sociais, vocês iam bombar com um anel de formatura. Por quê? Quem fazia faculdade na época de Dr. Bezerra? Só quem tinha dinheiro. Então, um anel de formatura era o símbolo que você tinha poder. Mas não para o Dr. Bezerra, gente. Aquele anel representava todo o sacrifício e luta para ser um médico. Nós não vamos entrar em detalhe, porque todos conhecem a história do estudante Bezerra de medicina, né? Foi um dos mais pobres da sua época. Ele se alimentou muito de pão e água para estudar. Dava aulas particulares.
estudava nas bibliotecas porque não tinha dinheiro para os livros. Então aquilo era um símbolo da sua luta, mas ele não hesitou. Tira do dedo, entrega à mulher, pede a ela que compre remédio, o leite, o que ela precisasse. Vocês já vão encontrar algumas biografias que dizem que o anel de formatura foi dado para um senhor pagar o enterro da esposa. Gente, seja para ajudar essa mãe, seja para ajudar esse senhor, para nós fica aqui exemplo. Dr. Bezerra se desfez de um único bem, quer dizer que ele tinha, símbolo de toda a sua luta para ajudar um necessitado. Porque Bezerra dizia, o sorriso de uma criança é o sorriso do próprio Cristo. Quantas vezes saía do consultório, ia pegar o bonde, colocava a mão no bolso, não tinha dinheiro. E o doutor Bezerra voltava a pé para casa. Do consultório na casa do doutor Bezerra de bonde tinha de 1 hora, 1h30, ele voltava a pé. E uma dessas vezes ele volta muito preocupado. De manhã, quando ele saiu para trabalhar, a esposa chamou ele primeiro, falou, vem cá, pensa que ela também não puxava a orelha do Bezerra, gente? Porque ele dava tudo, ele esquecia que precisava às vezes do dinheiro, né? Aí ela chamou e falou, vem cá, Bezerra, dá uma olhada na despensa, tá vazia, o que eu vou cozinhar? Calma, Deus não há de faltar. Aquele dia, doutor Bezerra só atendeu quem não podia pagar, Deus não foi. E aí? Doutor Bezerra se revoltou porque Deus não foi? Se desesperou? Não, ele só estava preocupado. Porque voltando a pé para casa, ele ia chegar lá, não ia ter o alimento. Mas aí, doutor Bezerra tem uma surpresa na hora que ele abre a porta. O De Lucas, gente, quem ainda não ouviu, quando puder escuta, viu? As palestras dele, ele puxa a nossa orelha, mas de uma forma bem suave, né, seu Juca? Ele conta que a esposa do Bezerra, ela parecia que ela tinha recebido um cartão de crédito sem limites do Bezerra, porque o sorriso dela, gente, era de ponta a ponta. Ela abraça o Bezerra e fala, querido, você exagerou. Exagerei no quê, mulher? Olha a nossa despensa, você mandou alimento demais, tô até com medo que estrague. Eu não mandei nada. Como não, Bezerra? Você saiu, depois de um tempo chegou uma carroça lotada de alimentos. E o condutor disse que era uma entrega para Dr. Bezerra. Gente, ele morreu e não descobriu quem mandou os alimentos. E tem muitas outras histórias, né, dos recursos de Bezerra recebeu no livro de Ramiro Gama. Mas isso é importante para nós e nos faz lembrar uma frase do Chico. Quando você trabalha para o bem é advogado seu em todas as circunstâncias. Então nunca faltou necessário para Bezerra. Ele nunca foi rico, mas nunca faltou os recursos necessários para que ele continuasse o seu trabalho de apostólico para Jesus. Porque quando nós propomos, gente, a trabalhar para o Cristo, nunca vai faltar os recursos. Às vezes, a espiritualidade manda, mas não é o que você quer. Mas tenho a certeza que eles mandam aquilo que nós precisamos, para que cada vez mais a gente multiplique o nosso trabalho no caminho do bem. E muitas vezes, os recursos que a espiritualidade manda vêm através da eficiente professora Dor. Lembra no início, quando eu falei que os missionários acabam sofrendo a influência da matéria e muitas vezes eles precisam da eficiente professora Dor para despertar o que melhor eles têm no coração? Com Bezerra não foi diferente, gente. O recurso que a espiritualidade mandou para Bezerra, através da eficiente professora Dor, foi um livro. Um livro mudou a vida do Dr. Bezerra. Um livro despertou a parte da missão de Bezerra que estava adormecido, porque como eu falei para vocês, ele não nasceu espírita. E ele tinha feito um compromisso com Ismael, que era fazer a terceira revelação, o Espiritismo, o Consolador prometido, florescer no Brasil. É aqui
que o Espiritismo ia fincar as suas raízes. Ele precisava cumprir essa parte da missão. E foi um livro que mudou a vida de Dr. Bezerra. E um livro, gente, pode mudar a nossa vida também. Porque quando nós nos propomos ao conhecimento, a leitura, ela pode mudar as nossas ideias, os nossos pontos de vista, a nossa cabeça, a nossa visão de mundo. Pode mudar aquilo que está nos incomodando, pode mudar a nossa forma de encarar as situações, pode mudar sim a nossa vida. Então, aquele grande milagre que nós estamos esperando, gente, muitas vezes está aqui dentro. É lógico que a força, o tratamento espiritual é importante, mas se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos conseguir. Às vezes, gente, a gente chega na casa religiosa, no nosso caso a casa espírita, né? Você assiste o evangelho, toma o passe, a água fluídica, a gente até comenta, não dá vontade de ir embora. Ai, como é gostoso aqui dentro. Eu refiz minhas energias, mas nós temos que sair, né? Aí você põe o pé para fora e continua agindo do mesmo jeitinho. Às vezes, ao atravessar a rua para pegar seu carro, você já xinga o outro motorista que passa. Se desequilibra no trânsito e vai desequilibrando com a família, na semana. E aí? O que acontece com a força espiritual que você foi buscar? Aquela força que eles nos trouxeram. Chegou dentro da casa espírita, você está sintonizado, um ambiente gostoso, aquela força espiritual te envolve. Aí você sai. Dependendo como você agir, a tua forma de falar, de pensar, de se comportar, não segura a força espiritual, ela cai aí do seu lado. Aí você fala assim, tem que mudar de casa espírita. Preciso arrumar um médium mais forte. Ah, eu acho que eu vou mudar de religião. Aquele povo está enganado, tudo errado, equivocado, não resolve nada, eu estou até pior. Gente, será que são as religiões que estão enganadas? Será que nós precisamos de um médium mais forte? Mudar de casa espírita? Ou mudar de religião? Não, gente. Sabe quem está enganado? Nós mesmos. De querer passar para Deus e para a espiritualidade os problemas e as situações que nós temos que resolver. O De Lucas diz, Deus e a espiritualidade joga ping-pong conosco. Você manda a bolinha para eles, vão mandar de volta. Num problema, em uma situação que você tem que resolver, eles vão mandar de volta. Eles mandam com força, mandam com ajuda, mas pedindo, por favor, mude a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de agir. Então, um livro mudou a vida do Dr. Bezerra e pode mudar a nossa vida. Lógico, nós sabemos da história, né? Dr. Bezerra recebe o livro dos Espíritos num momento difícil da vida dele, pela perda da esposa. Primeiro ele recebe a Bíblia, começa a ler a Bíblia, depois ele se interessa pelos outros livros sagrados, porque o Dr. Bezerra, ele veio daquele modelo de religião católica, gente, século XIX, aonde era imposto para a pessoa. Você tem que aceitar como é, sem questionamento. Vocês imaginem que um espírito igual o Dr. Bezerra, que tinha convivido com Jesus e Maria, aceitar uma religião imposta dessa. Então ele praticava o catolicismo, seguia as normas da igreja, vai para a faculdade, encontra outros pensadores livres, se afasta um pouco do catolicismo. Porque Dr. Bezerra, antes de qualquer religião, gente, já tinha na sua essência caridade. Então, caridade, Dr. Bezerra faz desde criança. Então, nessa altura da vida dele, ele já era o apóstolo da caridade e o médico dos pobres.
Só faltava ser o Kardec brasileiro, mas ele não nasceu dentro do espiritismo, né? Então, com a morte da esposa, ele estava afastado da parte da prática do catolicismo, ele era humano, diante da perda ele ficou triste. Dr. Bezerra perdeu a vontade de viver, de trabalhar, morreu a esposa muito rápido, com 4 anos só de casamento, deixou 2 filhos pequenininhos. Um colega dá de presente para o Dr. Bezerra uma Bíblia. Só que dessa vez já estava despertando nele a necessidade de cumprir a sua missão. Então ele pega aquela Bíblia e começa a ler, desta vez com vontade de conquistar uma fé raciocinada. Termina a Bíblia, começa em busca dos outros livros sagrados, aí vem o presente do Livro dos Espíritos. Dr. Joaquim Travasso, um dos primeiros tradutores das obras kardecianas no Brasil, dá de presente a Dr. Bezerra. Todos conhecem a história do Livro dos Espíritos, né? Que ele ainda brinca, não vou para o inferno só de ler esta nova doutrina. Lê consciente, tudo era novidade. Mas como diz Bezerra, para o seu espírito, não teve novidade nenhuma. Parecia um espírita de nascença. Mas o Dr. Bezerra ainda estava um pouco abalado com a morte da esposa. Ele não quis mexer com uma doutrina nova. Leu, gostou, conheceu, mas parou por aí. Não quis se aprofundar nesta nova doutrina. Aí, a professora Dor dá mais um empurrãozinho. Dr. Bezerra tinha um problema seríssimo no estômago. Ele era um dos melhores médicos do Rio. Tinha colegas médicos que não descobria como curar aquilo, como aliviar. Ele ouve falar de médiuns receitistas. Eram os médiuns, como eram chamados, médiuns de cura na época. Vocês imaginem, nós estamos falando de 1800 e alguma coisa. O espiritismo era fresquinho, novinho. Se já tem preconceito agora, imagine na época de Bezerra. E se ele não tem o conhecimento do Livro dos Espíritos, talvez ele não aceitasse o tratamento espiritual. Mas ele conhecia, tinha mudado de ideia, ponto de vista, visão de mundo, estava procurando mudar aquilo que estava incomodando, ele aceita o tratamento. Então veja, o que é que ajudou o Dr. Bezerra? Conhecimento mais tratamento espiritual. Curou-se, sua fé raciocinada ficou mais fortalecida. E como que essa fé fortalecida foi importante na vida de Dr. Bezerra? Numa questão muito humana, gente. A maior dor que nós podemos sentir, a perda de um ente querido. Dr. Bezerra não perdeu só uma esposa. Em vida, Dr. Bezerra perdeu 5 filhos. Vocês conseguem imaginar isso? Então, o Bezerra humano sabe o que é a dor da perda de uma esposa. Dr. Bezerra sabe o que é a perda de um filho, que é a dor mais cruel que tem. Parece que foge da sequência natural da vida. Um pai ter que enterrar um filho, e ele enterrou 5. E se Dr. Bezerra não tem o conhecimento? Se ele não tem o conhecimento da imortalidade da alma? Se ele não tem o conhecimento da lei da reencarnação? Que é a maior prova do amor e da justiça de Deus, aonde a reencarnação nos mostra que muitas vezes aqueles seres que nós tanto amamos, como os nossos filhos, vêm com resgates dolorosos e vão partir antes de nós. Conheças a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós buscamos a verdade, gente, ela nos liberta nos momentos difíceis, de sentimentos negativos. No caso da perda, o conhecimento de Dr. Bezerra fez ele se libertar da revolta, do desespero. Então é bendita a doutrina, gente, que lança raízes profundas em seus adeptos. Porque só a certeza da vida futura, da imortalidade da alma, da lei da reencarnação, aonde nós aprendemos que não somos vítimas, que nós temos sim, muitas vezes, lições e resgates dolorosos, para criar, gente,
uma resignação capaz de fazer um homem de carne e osso como nós a suportar a perda de uma esposa e 5 filhos amados. E muito, Dr. Bezerra, mesmo tendo a professora dor em várias fases da sua vida, muito ele fez, gente, por nós, pelo Espiritismo e pelas nossas vidas. Fez e continua fazendo. São 120 anos que o Dr. Bezerra está no mundo espiritual. Todos aqui sabem, Dr. Bezerra desencarnou em 11 de abril de 1900. Dr. Bezerra desencarnou pobre, não é isso que nós sabemos? E isso leva a gente a achar que Dr. Bezerra teve uma vida miserável. Não. O Jorge Damas explica para nós. O que Dr. Bezerra não tinha é apego aos bens materiais. Tudo que Dr. Bezerra ganhava, ele dividia, repartia com o necessitado. Ele nunca virou as costas para ninguém. Então o que aconteceu? O Dr. Bezerra, ele adoece em janeiro de 1900. Então ele ficou 4 meses antes de desencarnar, gente, em cima de uma cama, onde ele só movia os lindos olhos verdes. Então, sem poder trabalhar e sem ter bens materiais acumulados que ele nunca guardou, a família entra numa situação de miséria. Então, se não fosse, gente, aqueles que iam visitar Dr. Bezerra, a casa dele era o dia todo, que colocava embaixo ali do travesseiro onde ele repousava, desde o óbolo da viúva, aquela moedinha insignificante, até cédulas de maior valor, a família não teria dinheiro por alimento nem para os remédios do Dr. Bezerra. Foram os amigos que pagaram o enterro de Dr. Bezerra. Então, Dr. Bezerra morre pobre e desperta milionário espiritual. Quantos milionários dormem na terra e despertam mendigos? Então, gente, dá para responder que espírito é Dr. Bezerra. Um anjo privilegiado? Não. Dr. Bezerra é um milionário espiritual que aproveitou as oportunidades de trabalho e depois de 50 anos desencarnado também trabalhando, pôde receber o convite de Maria para continuar a trabalhar e a sua evolução espiritual em mundos superiores. E como eu disse no início, ele pede a Maria: enquanto houver uma lágrima sobre a terra, eu estarei com eles. Maria permitiu, Bezerra ficou, continua e pelo jeito vai ficar muito tempo ainda conosco. Então é ele, gente. Hoje, o nosso aniversariante de alguns dias, daqui a alguns dias ele vai completar 189 anos, que está pedindo, em nome do Mestre amado Jesus, em nome da nossa Mãe Santíssima, estamos aqui para harmonizar vossos corpos, nos ajude harmonizando o vosso espírito. O que Dr. Bezerra está nos dizendo? Ele e sua equipe está aqui. Nesse momento tão difícil ainda da pandemia, diante dessa doença terrível, ele está aqui. Ele está harmonizando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa saúde física e mental. Está harmonizando nossa família, os nossos seres amados, as nossas lutas existenciais, a nossa vida, mas está pedindo ajuda. Harmoniza vosso espírito. Então a pergunta que eu faço: somos pessoas harmônicas? Somos pessoas equilibradas? Não, né, gente? Tem pessoas com mais ou menos desequilíbrio, mas todos nós nos desequilibramos. E já perceberam que a gente se desequilibra para aquelas coisinhas mais simples do dia a dia, da rotina? Cada um tem seu ponto fraco. O De Lucas diz, sabe o que ele se desequilibra? Quando ele está fazendo palestra, tosse, ou aquele papelzinho de bala. E a pessoa, ela tenta, ela vai desembrulhando, ela não quer fazer barulho, mas quanto mais ela tenta, mais barulho ela faz. Dá para um, dá para o outro. Pessoa lerda na tua frente, andando no trânsito, no mercado. Agora não está formando tanta fila no mercado por causa da pandemia, mas vamos fazer quando a gente voltar ao normal. Você está lá com o teu carrinho cheio e a pessoa da frente põe uma coisinha,
Pergunta o preço de outra coisa. Está em dúvida se leva. Ela pega um produto sem código de barra, tem que parar alguém lá, pegar outro produto para ela e você lá atrás. Ah, meu Deus, estou cheia de coisa para fazer. Eu tenho que levar a criança no colégio, eu tenho que levar a mãe no médico, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir na casa espírita. Ah, não, né? Não dá. É muito egoísmo, né? A pessoa devia se tocar. Reforma dentro de casa. Pintor e pedreiro, como desequilibra principalmente as mulheres, né? Eu até brinquei na outra palestra, maquita, aquele pozinho rasgando parede, cortando piso, gente, aquele pó é tão fino que ele entra até no nosso pensamento. Toalha molhada em cima da cama, né? Tem também esse problema. Telemarketing, você está lá ocupado, toca. Aí você fala, é melhor atender, né? Pode ser urgente. Quando não vem aquela gravação, aquela voz mecânica, desliga na tua cara. Multa de trânsito, quem já recebeu sabe como é, né? Você pega a multa de trânsito, você fica tão serena, você fala, ô abençoado guarda. Essas coisas mais simples, que tem muitas. Depois vem aquelas mais complicadas. A pessoa que mente para você, a pessoa que te fecha no trânsito, aquela pessoa ciumenta, como ciúme, gente, desequilibra a gente. Aí você vai juntando papelzinho de bala, tosse, pó de maquita, toalha molhada, a pessoa que te irritou, a pessoa que te provocou, junta tudo e uma hora você surta. Você fica louca. Pressão vai lá nas alturas, você tem gastrite, tem úlcera, dor de estômago, insônia, enxaqueca e uma hora você não aguenta mais. Aí você faz o quê? Pelo amor de Deus, doutor Bezerra, me ajuda? E ele fala, mas eu estou aqui do lado, eu estou tentando, eu te ajudo e você se desequilibra. O doutor Bezerra, na hora que nós pedimos, pode trazer um caminhão de bênçãos, gente. Às vezes é dentro da casa espírita. Você está sentado, você fala, ai, meu Deus, mas que ânimo, quanto assunto, não para mais de falar do Evangelho. Ai, quem vai fazer as vibrações? Ou vibração demorada, detalhada, não precisa, Deus sabe tudo que todo mundo precisa. Ah, não, aquela prece não. Ele fala muito baixo, me dá sono. Quanta gente para tomar o passe. Tenho certeza que lá dentro eles estão conversando, eles podiam agilizar um pouco, né? Nós temos tanta coisa para fazer. Gente, nós estamos dentro de uma casa religiosa. A gente foi buscar equilíbrio. A gente foi buscar força espiritual e a gente está surtando dentro do lugar onde você foi buscar o caminhão de bênçãos. Então, o que a equipe do Dr. Bezerra está pedindo para nós? Vamos nos equilibrar. Dá para sair santo da casa espírita? Depois de ouvir uma palestra, não a minha, mas tem muito palestrante bom? Dá para você? Não dá, gente. Não é fácil assim, mas nós temos que começar. Então, vamos parar para pensar. O problema é o papel de bala? É o pó da maquita? É o telemarketing? É a multa de trânsito? O problema não é outro. O problema é nosso. É o nosso ponto fraco. Por que o papel de bala desequilibra fulano e não desequilibra ciclano? Porque aquilo que não desequilibra é lição aprendida. Então é por isso que no início eu disse para vocês que a maior bênção que o Dr. Bezerra pode nos dar é que a gente aprenda com ele o que ele fazia nesses momentos, na rotina, no dia a dia. Alguém aqui consegue imaginar Dr. Bezerra se desequilibrando se na época dele de reforma tivesse um pó de maquita? Não ia se desequilibrar. Vocês conseguem imaginar Maria, Chico ofendendo alguém no trânsito porque alguém fechou? Eles não iam fazer isso. Dr. Bezerra recebendo uma multa de trânsito, ele ia xingar o guarda? Ou melhor, Dr. Bezerra nem ia receber uma multa de trânsito, porque esses espíritos, gente, eles não respeitam apenas as leis morais, mas o planeta onde eles estão encarnados, eles respeitam as leis humanas. Então, se nós ainda nos desequilibramos, a culpa não é do outro. É que diante daquela situação que nós estamos desequilibrando, tem uma lição a ser aprendida.
O Dr. Bezerra foi humano. Foram várias reencarnações para ele aprender essas lições. E é por isso, gente, que hoje ele está pedindo para nós, para nos poupar o sofrimento. Vamos nos equilibrar. Quando você se desequilibrar, veja que lição você tem que aprender. Por exemplo, se uma pessoa lerda está te incomodando, será que você não está acelerado demais? Então, aquilo que incomoda em nós tem lição a ser aprendida, gente. Então, tem uma frase muito conhecida para que a gente possa encerrar, do Dr. Bezerra, e ela dá certinho para isso. O Dr. Bezerra fala assim: com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Então, o que o Dr. Bezerra está falando? Quando os espinhos da vida nos cutucar, cada um tem seu espinho. Papelzinho de bala, pó de maquita, toalha molhada, pessoa nervosa, pessoa que te desequilibra. Cada um tem seu espinho. Quando esse espinho te cutucar, lembra do modelo e guia de perfeição da humanidade, Jesus. Que lições Jesus tinha a aprender a nível de planeta Terra? Nenhuma. E ele viveu com os nossos desequilíbrios. É como se na cruz ele falasse assim: Pai, perdoa aqueles loucos desequilibrados. Ele não precisava passar por isso e passou. Quem somos nós para nos desequilibrarmos tanto diante da atitude dos outros? Quem somos nós para criticar, julgar e condenar o defeito do outro? Então, gente, o que nos desequilibra é o erro do outro. Pode perceber, o erro do outro nos desequilibra. Então, vamos parar e pensar. Todos nós erramos. Todos nós ainda estamos imperfeitos a caminho da perfeição. Então, o que acontece é que o erro do outro é diferente do meu. Não é que eu não erro. O erro dele é diferente do meu. Ou vocês acham que nós também não desequilibramos os outros? A nossa forma de falar, de andar, de pensar. Então, gente, é assim que nós começamos aprendendo. Nós temos que, diante do nosso desequilíbrio, nós vamos até continuar desequilibrando, mas depois que passou o surto, a loucura, para e pensa: que lição eu tenho que aprender? A hora que a gente começar a aprender a lição e nos desequilibrarmos menos, equilibrando, o nosso grande amigo Bezerra pode nos ajudar. Porque lembrando como que era o trabalho de Bezerra, restaurando-nos emocionalmente. Quando nós nos restauramos por dentro, é transferido para o corpo físico. Essa é a maior bênção que o Dr. Bezerra pode nos dar. Então, o nosso amigo Bezerra nasceu em 29 de agosto de 1831. E no dia 11 de abril de 1900, são os seus últimos instantes conosco. A casa, como sempre, lotada. Ah, se pudessem ler os pensamentos de Dr. Bezerra. Aqueles lindos olhos verdes dizia: coitados, quantos ainda vêm em minha busca? Mas a Mãe Santíssima há de ampará-los. E como amparou? Permitiu a misericórdia divina que nos instantes finais Dr. Bezerra pudesse pronunciar algumas palavras, que foi, gente, uma verdadeira declaração de amor a nós. Com os olhos marejados em lágrimas e voltados aos céus, o apóstolo do amor nos disse: Virgem Santíssima, Rainha dos céus, advogada de nossas súplicas, diante do Mestre amado Jesus e do nosso Pai Criador, eu te peço, ó Mãe querida, não deixar de sofrer, mas que o meu pobre espírito aprenda bem com todo o sofrimento. E te peço ainda, ó Mãe querida, para que cuide dos meus irmãos que ficam na terra, meus pobres amigos doentes do corpo e da alma, que ainda vêm em busca
de uma migalha de amor deste teu servo humilde. Mãe, assista-os. Por caridade, dai a tua luz. Dai a paz do Cordeiro do Senhor, que carrega nos ombros os pecados do mundo, nosso Mestre amado Jesus. Louvado seja teu nome, Mãe. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de nosso Pai. Apaga-se a luz na terra, acende-se o ponto luminoso na espiritualidade. E esse ponto luminoso, esse apóstolo do amor, foi recebido na espiritualidade por Celina, a mensageira de Maria, que aproxima-se do leito onde ele repousava, toca e suavemente diz: acorda, Bezerra. Ele abre os olhos e vê a bela e radiante e diz: é você, Celina, minha filha? Ela diz: sim. Acorda, meu amigo Bezerra. A mãe de Jesus está pedindo para dizer que você já está na vida maior. Levanta, feliz Bezerra, venha receber seus amigos e parentes. Nisso, doutor Bezerra escuta uma voz que vem lá de longe, um murmúrio, e ele diz: Celina, que barulho é esse? Ela diz: venha ver você mesmo, Bezerra. Ajuda a levantá-lo do leito, amparando, leva ele até uma grande sacada, onde ele vê uma multidão que acenava para ele com gratidão e olhos cheios de lágrima. Celina, não conheço ninguém. Quem são? Bezerra, são todos aqueles que na terra você ajudou sem nunca ter cobrado uma consulta. São todos os anjos da guarda e familiares daqueles que você amenizou a dor, o sofrimento, o frio e a fome. São todos aqueles que você consolou sem nunca ter perguntado o nome. São todos os espíritos que chegavam atormentados às reuniões mediúnicas e suas palavras caíam como bálsamos em chagas das feridas. Bezerra, são todos aqueles desprezados, esquecidos, rejeitados da terra, que você consolou, instruiu e guiou. São todos eles que vêm te receber. E doutor Bezerra, olhando para aquela multidão, disse: a nossa felicidade na vida futura depende de todo o bem que nós fizermos, das lágrimas que secarmos e das palavras que semearmos no nosso caminho. Uma boa tarde a todos. Como é gostoso acordar contente, dando um bom dia a todos os irmãos, agradecendo por todos os momentos, ter sempre Deus dentro do coração. Com Jesus Cristo, nosso grande amigo, vamos seguindo na evolução, pois o Evangelho a todos ensina a praticar o amor e o perdão. Eu só quero dizer obrigado, irmão, que tanto nos ajuda nesta nossa missão. Allan Kardec querido, temos
Obrigado.